E aí foi quando caiu a ficha ali, né? Que Deus ia fazer algo. E a Luana entrou lá pra dentro, consultou com o médico, né? Ele passou os exames. E eu simplesmente fui lá pra de trás, lá. Foi quando o Espírito Santo começou a falar comigo e falava pra mim repreender o espírito de morte. E ele me dava uma visão muito clara, né? De 2 homens de branco entrando dentro de um quarto. E um homem estava ali deitado, né, na cama. E aí o Espírito Santo testificava que era aquele lugar ali, que Deus estava fazendo uma grande obra. E falava para mim repreender, né? E eu repreendi. Do jeito que o Espírito Santo ministrava no meu coração, eu simplesmente falava ali com Deus, né? E eu perguntei pro Senhor, falei, Senhor, é uma mulher, é um homem? E o Espírito Santo falava, é um homem. E eu simplesmente fui conduzida ali pelo Espírito Santo. E eu falei pra Deus, Deus, que eu possa ter oportunidade, né, de poder falar o que o Senhor fez aqui neste lugar. E eu só falei assim com Deus, né, e achei maravilhoso aquilo ali acontecer, porque eu fiquei pensando, falei, nossa, pensou você tá doente, e aí Deus usando uma pessoa ali que você nem sabe pra orar justamente para aquela situação. Então, algo espiritual ali acontece, né? E aí eu fui, sentei do lado da Luana e... Me contou. Eu falei, gente, essa menina tá ficando doida. Olhei pra ela assim e falei, ai, tá bom, né? Porque assim, quando a gente tá carnal, a gente não entende, né? E era tudo muito espiritual. E aí ela contou tudo ali, então, e veio uma mulher saindo de dentro das salas lá de onde ficavam os quartos. Aí essa mulher, ela tava chorando muito. E aí, desesperada, né? Ela começava a gritar, meu pai, meu pai, meu pai, vão entubar meu pai. E aí o Espírito Santo testificou no meu coração, né? Falou, é ela, vai lá e fala o que eu fiz aqui. E aí foi quando me deu um baque, tipo assim, é como se eu falasse, meu Deus, tá acontecendo. E eu simplesmente fui, né, com aquela autoridade que Deus tinha me dado ali naquele momento. Sentei ao lado dela e falei do que Deus tinha feito ali, né? Contei pra ela que eu orei, o Espírito Santo tava me falando ali pra me repreender o espírito de morte. E aí ela super, né, acreditou. Ela falou, eu creio. E aí era como se enxugasse as lágrimas dela daquele momento, né? Porque é desesperador, nós que passamos por isso. Sabemos que é muito desesperador, você não sabe o que vai acontecer. E foi assim, né? E mais uma vez Deus usando ali nessa área, né? Nessa área assim familiar, né? Igual usou lá no hospital, né? Quando meu pai tava na UTI. Usou mais uma vez lá nessa situação lá que a gente foi no UPA, né? A filha ali sofrendo por conta do pai. Foi. E aí, quando a gente foi sair na UPA, a Luana virou pra mim e falou assim, Eliane, o Espírito Santo tá me incomodando pra mim ali orar com aquele menino. Não, foi uma situação assim bem engraçada até, porque esse rapaz chegou, como que eu não me recordo, Kennedy, o nome dele. Aí esse menino chegou, sentou lá assim na sala de espera e eu tava esperando a Eliane falar com essa mulher, que ela tinha ido lá conversar com ela. E eu fiquei olhando pra aquele rapaz e aí uma vozinha. Uma vozinha. É ansiedade. Falando assim, eu olhando pra aquele menino todo agoniado, assim, agoniado. E os pais não sabiam nem o que fazia. E o Espírito Santo ministrando no meu coração que eu tinha que ir lá e orar e repreender a ansiedade. Falar do amor de Deus pra ele. E aí ela virou pra mim e falou, Eliane, e aí? Aí ela falou assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu pensei na hora que era algo assim da emoção ali do que a Eliane tinha me contado, de eu presenciar e ver ela indo lá, falar com a filha do senhor. Então eu acho que era algo assim da emoção mesmo. Só que eu, teimosa, hein? Vocês não temam com Deus, não? Aí eu falei pra Eliane, a Eliane falou assim,
Não, e eu falei pra ela assim, Eliane, vai lá orar. Mandou eu orar, e eu falei assim, ó. Aí eu lembrei daquela história, agora eu esqueci, né? Não esqueci agora. E aí... Que na Bíblia um passa a função pro outro. E aí... É do Moisés? Eu também não me recordo. Aí tá. Eu acho que é isso mesmo. A Eliane ainda me chamou assim, Moisés. Acho que eu tinha que assim. ir lá e orar, né? Porque Deus tinha dirigido essa missão a mim. E aí eu falei pra ela, falei assim, olha, se é o Espírito Santo, então vai lá e entrega, né? Porque senão depois Deus cobra. Não, e nisso, o meu cunhado ia buscar a gente. E aí ele ligou pra Eliane. E assim, ele já tinha mandado mensagem falando que tava indo buscar a gente. Aí ele ligou pra Eliane e falou que ia tomar banho primeiro pra depois ir. Aí aquilo queimou no meu coração. E o Espírito Santo, vai lá. Vai. A voz falava, gente, era nítido. Vai lá. E eu teimando. Falei, Eliane. Aí a Eliane foi saindo assim pra nós ir lá pra fora. E nós saímos lá pra fora. Passou por esse menino. Eu falei, Eliane, não, vambora. Aí nós saímos lá pra fora. E aí eu falei pra ela, falei assim, mana, vai lá e faz o que Deus tá te mandando, né? E ela simplesmente, não, Eliane, eu vou. E ela foi lá. Eu lembro, assim, de ver os pais dele estavam lá, do lado dele, não sabia o que fazia com o filho dele, que o filho dele tava desesperado ali, tava numa tremura, tava... Eles não sabiam nem o que tava acontecendo com o filho dele. A pressão alteradíssima. Aí eu cheguei lá e falei, né, com os pais, falei, olha, vocês acreditam em Deus? Aí eles falaram que acreditavam, tudo. Falei assim, eu posso fazer uma oração com o filho de vocês? Aí eles autorizou, claro, pode sim. E nisso eu sentei do lado dele. E aí eu perguntei pra ele, falei, Kennedy, qual que é o seu... Kennedy, eu apertei pra ele o nome dele. E ele me falou o nome dele, que era Kennedy. E aí eu falei pra ele, falei assim, olha, eu posso orar com você? Aí ele tava assim, com a cabeça baixa, todo encolhido e tremendo. E nisso ele foi melhorando, sabe? Assim, ele foi levantando a cabeça, aí ele olhou pra mim e falou assim, pode sim. E nisso eu comecei a orar e ministrar a cura, sabe? A cura da ansiedade sobre ele. Ministrar, falar com o Senhor. Pedir para que o Senhor descesse os anjos dele ali naquele lugar, trouxesse paz, né? A paz que excede todo entendimento. E assim que eu finalizei a oração, Deus mais uma vez fez. Aquele ambiente ficou uma paz. Ele melhorou, né? Ele melhorou, ele levantou, ele conseguiu tomar água, ele foi melhorando, a pressão dele também, que estava alterada, melhorou, voltou a se normalizar. E no final ali, né, os pais agradeceu ela, né, que viu o que Deus tinha feito ali, né, não era ela, né, mas era Deus ali. Foi um instrumento, na verdade, de Deus, né? Quem faz a obra é Deus. A gente é só um instrumento, né? E a gente quer ressaltar a importância disso aqui. Se o Senhor te chamar, te designar a fazer algo, faça. Não duvide, tá? Que às vezes a gente fica pensando assim, é da minha cabeça. Eu tô ficando doida. Não é, gente. E é algo que a pessoa precisa tanto ali naquele momento, e por causa que você renuncia, aquela pessoa não é alcançada. Porque pensa assim, a importância de você gerar esse testemunho, sabe? Dessa pessoa e contar isso um dia pra alguém e mais vidas através daquilo ali ser alcançada. Então, assim, era um adolescente, sabe? Através da vida dele, outros adolescentes ali naquele público seriam alcançados. Então, Deus, ele tem pressa. Deus, ele tem sede em que nós tenhamos os ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele e fazer o que ele pede para nós, né? Muitas das vezes a gente acha que é carnal, não é coisa da minha cabeça. Gente, não é. Obedeça, dê voz ao Espírito Santo, sabe? E assim, o que vem de Deus traz paz. Quando Deus designa alguma função pra gente que você... Às vezes gera uma dúvida ali no começo, mas o Senhor, ele vai acalentando, ele vai trazendo tranquilidade naquilo ali. E você vai e faz. E entrega para o Senhor, sabe? Fala, antes de ir, né? Obviamente, você fala, Senhor, me conduza, me direciona. Que não seja nada de mim, mas que seja do céu, que seja do Senhor. Que o Senhor possa descer a sua presença, né? Que seja menos de mim, mais de ti. Né, para que mais pessoas sejam alcançadas.
Então foi isso. E nisso foi acontecendo muita coisa, né? E depois a gente vem contar mais pra vocês. Porque Isso. foram muitas experiências que nós tivemos e ainda estamos tendo, né? Vivenciando. Mas assim, só pra concluirmos aqui o vídeo, né? A gente teve uma que foi muito forte. Nesse tempo que ela tava lá em casa ainda. E foi num dia, a gente acordou, Deus tinha me dado uma palavra, né? Que ensinava ali como você vai na casa, né? Se a pessoa te receber, você entra, você come, você se alimenta. Mas se ela não te receber, você, né? Não vai. A palavra fica em Lucas, agora não... Era alguma coisa assim. O capítulo, o versículo eu não me recordo, mas era justo isso, um ensinamento de como você fazer o ID, né? Pregar o evangelho. E aí, nisso que Deus tinha me Ela dado a compartilhou palavra, comigo essa palavra. foi. E aí depois disso eu tive a visão, né, do muro vermelho. E nesse Deus já tava falando com ela também, né, lá. E eu virei pra ela e falei, Luana, vamos ali fazer a obra? Eu na coragem, né? Vamos. E aí eu falei assim, Depois ó... de tudo que tinha acontecido. Foi. E eu falei assim, ó, eu não sei o lugar, não sei aonde, eu só sei que Deus me deu a visão do muro vermelho. E ela simplesmente apoiou, ela falou, vamos, Eliane. E aí eu lembro que foi outra palavra, né, que Deus tinha dado, uma palavra de consolo. Era falar sobre luto, né, consolo. Consolo, E eu simplesmente guardei ali, que eu tenho mania de sempre de amassar a folhinha da Bíblia, quando o Espírito Santo fala que é a palavra para alguém. E aí a gente pegou e foi. E o Espírito Santo foi me conduzindo, ó, nessa rua. E eu lembro que eu fui direto, né, na rua. E aí eu sei que Deus tinha me dado a visão do muro vermelho, né? Mas Deus não tinha me confirmado onde que era, né? A casa, não tinha nada. E eu simplesmente fui pela fé, né? E ela também. E aí, quando a gente passou num muro vermelho, eu lembro até hoje, que era um muro vermelho com a metade preta, a Luana falou assim, ela virou pra mim e falou, Eliane, é aqui. E aí eu fiquei assim, uai, mas Deus não falou nada comigo. Ela falou assim, não, mas Deus testificou em mim, que é aqui. E eu falei, nossa, aí eu e ela ficou mais assim, né? Porque a ligação... o muro era vermelho e preto, né? Era metade assim vermelho e metade preto. Na minha visão era só vermelho, né? Mostrava só o vermelho, aquela parte vermelha. E era a cor da visão. E aí nós simplesmente Não, e ela tinha falado assim ainda, não, vamos até lá na frente, aí nós volta. E Deus confirma. Eu falei, não, é aqui. Deus falou comigo que era naquele lugar. E aí a gente bateu no portão, Pensa. olha pra você. E nem sabia se era homem, se era mulher que abre o portão ali. E a gente simplesmente... Deus é engraçado. E aí simplesmente a gente bateu no portão. Aí quando eu fui, apareceu uma mulher lá no portão. E aí a gente explicou, né, ali que Deus tinha nos levado ali naquele lugar, né, e que a gente não tava ali por questão, né, de religião, nada. A gente tava ali pra falar de Deus. Porque foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. E aí ela começou a falar algo lá sobre as igrejas e tal. E eu falava assim, não, eu vim aqui pra falar a respeito de Deus, né, a palavra... Independente da religião. E aí eu simplesmente... Do amor, né, de Deus. Foi. E aí ela começou... E aí a gente falou da palavra, né, do consolo que Deus tinha dado e tal. Foi. E ela começou a falar pra gente sobre a perca de um filho que ela perdeu num acidente. Foi o filho que morreu, o filho, o vizinho... Eu sei que foram umas 4 pessoas lá. Que tinha falecido. Isso. E foi porque um motorista embriagado bateu neles. O carro deles, ela estava junto, inclusive. O carro deles estava parado na rodovia, tinha estragado o carro, e aí veio um carro desgovernado, um cara que estava bêbado, e pegou o carro em cheio e matou essas pessoas. Foi algo assim bem trágico. E a gente entendeu por que Deus tinha dado essa palavra de consolo, porque possivelmente, a gente não sabe ali, né, mas deve que tinha alguma mágoa, né, ali ainda, e que era necessário ali a liberação do perdão, né. Então nós conversamos com ela ali, e assim, Deus trabalhou. E a gente ela começou ela, bem arisca, assim, parecendo que nós éramos bichos.
Mas também, né, do nada, Fica com duas medo, meninas. né? Fica com medo. E é uma regiãozinha, assim, não muito confiável lá, é mais perigoso. Mas, assim, e ela falou, né, que ela tava assistindo The Chosen, né, e que ela sempre orava ali, né, mas ela, a aparência dela, né, ela tava com tatuagem, e isso demonstrou tanto o quanto Deus vê o nosso coração. Independente de como você está, né, o Senhor, Ele te quer. Independente de como você está. Se você... E aí eu vi que Deus vai levantar aquela mulher, né? Deus me mostrava ali que Deus ia fazer uma grande obra naquele lugar. Então, assim, a gente simplesmente confiou, né? Fez o que Deus pediu. Fez o que Deus pediu, que foi algo sobrenatural, que hoje em dia é difícil ver alguém fazer isso, né? Tipo, eu vou ali naquela casa ali porque Deus mandou entregar tal coisa. Não é fácil. Mas nós vimos também que foram testes, né? Foi. De Deus, assim, questão da obediência, né, da sensibilidade. Só que nós vivenciamos todas essas situações aqui, né, testemunhadas, porque nós pedimos intimidade com Deus. Tanto eu quanto ela, nós pedimos intimidade com Deus. E para você... Teve uma entrega ali, né? Sim. Para você viver essa intimidade, são necessários processos, né? Às vezes não tão fáceis, mas... Só de você ter a presença do Espírito Santo ali te conduzindo, você ter essa sensibilidade para escutar a voz dele, não se sentir desamparada nos momentos difíceis, vale a pena. Eu tava até